Clínica Ortofaz, que você já conhece, é especialista em clínica geral, ortodontia, implantodontia e próteses, com laboratório próprio. Agora com um novo e moderno centro cirúrgico, o que garante a você toda a segurança para o procedimento, com um profissional pós-graduado em implantes. Mude sua vida, tenha satisfação ao conversar com outras pessoas e mostre um belo sorriso. Afinal, sorriso perfeito combina com vida saudável, não é mesmo? Ligue agora, 3037 1977 e mude a sua vida. Olá, está começando mais um programa Ortofaz Saúde Bucal aqui pela TV Galega, canal 20 da NET. E escovar os dentes pode ser mais importante do que você pensa. A gengivite, na fase inicial da doença da gengiva, é a inflamação causada pelo acúmulo da placa bacteriana e tártaro. Se a gengivite não for tratada, ela se transforma em periodontite, que é uma doença periodontal grave e prejudicial, que pode levar até a perda de todos os dentes. A periodontite ocorre quando a inflamação das gengivas não é tratada ou quando o tratamento é adiado. A inflamação passa das gengivas para os ligamentos e o osso que dão suporte aos dentes. A perda de suporte faz com que os dentes fiquem soltos e acabem caindo. A periodontite é a principal causa da perda dos dentes em adultos. E esse problema não é comum na infância, mas aumenta durante a adolescência. A placa e o tártaro se acumulam na base dos dentes e a inflamação causa o desenvolvimento de uma bolsa entre as gengivas e os dentes, que é preenchida por placa e tártaro. O inchaço do tecido mole retém a placa na bolsa. A inflamação termina causando a destruição dos tecidos e também dos ossos que cercam o dente. Como a placa contém bactérias, é provável que haja infecção, também podendo se desenvolver um abscesso dentário, o que aumenta a taxa de destruição óssea. Mas quem vai explicar tudo isso muito mais pra gente é o Dr. César Andraus, da Clínica Ortofaz, que está aqui com a gente. E, Dr. César, vamos começar já falando, o que é a doença periodontal? Doença periodontal é uma doença infecto-inflamatória que acomete os tecidos de suporte e sustentação dos dentes, gengiva, ligamento periodontal e inclusive o osso. Caracteriza-se pela perda de inserção do ligamento periodontal e destruição do tecido ósseo que está em volta do dente ali. A evolução desse processo leva realmente à perda dos dentes, de um ou mais dentes ou até de todos os dentes. Pois o comprometimento e a destruição pela ação de bactérias e acúmulo de tártaro e inflamação dessas estruturas colaboram para a formação de bolsas, como a Rosa acabou de falar, as bolsas periodontais, que levam à mobilidade dentária. Caracteriza-se pela formação de um espaço indesejável entre a gengiva e o dente, que é chamado de bolsa periodontal. E ali ficam resíduos de alimento, restos de alimentos e bactérias. E aquela inflamação, então, vai cada vez se agravando mais. E, doutor César, como é que uma pessoa pode saber se ela já tem uma doença periodontal? Bom, o sinal assim, mais característico é o sangramento da gengiva. Às vezes é uma gengivite, mas uma gengivite também não deixa de ser uma doença periodontal. Então, as pessoas devem estar atentas também para algumas alterações que ocorrem, por exemplo, na posição dos dentes. Às vezes os dentes começam a se abrir, começam a vir um pouquinho para frente, começam a ficar um pouquinho mole, né? Mobilidade. A gengiva começa a se retrair, começa a aparecer um pouquinho da raiz dos dentes. E você começa a perceber que começa a entrar alimento no meio dos dentes, coisa que antigamente não acontecia. A gengiva fica um pouquinho inchada. Então, tem alguns fatores, mas o importante é que quando você perceber alguma coisinha, algum sangramento, né, você vai ao dentista, procura lá, nós fazemos lá uma avaliação adequada para você. E se durante a limpeza dos dentes eu estou fazendo uso do fio dental e eu perceber que aconteceu um sangramento, eu devo suspender esse processo de limpeza, doutor César? Não, o uso do fio dental você não deve suspender nunca, né? Tem que usar sempre o fio dental, né? Se está ocorrendo isso, né, se você passa o fio corretamente, sem estar machucando a gengiva, porque às vezes coloca muito na gengiva, pode sangrar realmente, até a gengiva sadia. Mas se normalmente ao passar o fio dental observa um pouco de sangramento, então é porque ali entre os dentes existem presença de bactérias nessa região, que provocam algumas inflamaçõezinhas na gengiva. E dessa forma, então,
deve-se continuar com o uso do fio, tentando remover, procurando remover aqueles restos de alimento que ficam no meio dos dentes e essas bactérias. Agora, se for frequente esse probleminha de você passar o fio dental e haver sangramento, então procura o dentista para que ele faça um exame clínico direitinho, para ver se existe realmente algum problema, o início de uma doença periodontal, algum problema mais sério aí entre os dentes, então. E qual é a causa da doença periodontal, Dr. César? A causa principal é a placa bacteriana. Começa a se formar com a placa bacteriana, que ela fica aderida ao dente, ela gruda mesmo no dente, né? E aí começa a haver o acúmulo de sais minerais, restos de alimento, e começa a formar o tártaro, que é aquela camada meio amarelada que fica sobre o dente, né? Essa é a principal causa da doença periodontal. Porém, tem algumas alterações que podem ocorrer na gengiva que estão associadas, às vezes, a causas hormonais, alguns medicamentos que algumas pessoas fazem uso, o sistema imunológico, às vezes, também tem uma queda do sistema imunológico, né? As defesas orgânicas, né, da pessoa caem muito, então qualquer coisinha acaba gerando alguma inflamação. E existem medicamentos para o tratamento dessa doença? Infelizmente não se criou ainda um tratamento específico para essa doença, né? Existem sim alguns medicamentos, mas não é possível o tratamento desta doença somente com medicamentos, né, que sejam aplicados ali no local ou você tomando. Primeiro tem que se remover a placa bacteriana, fazer a remoção dos tártaros raspando, né, mecanicamente, como você está vendo em algumas fotografias que aparecem. Esses tártaros grudam nos dentes, né, então tem que fazer essa remoção. Depois disso, provavelmente, o dentista vai receitar alguns medicamentos para auxiliar no tratamento dessa infecção, dessa doença, que é muito séria para os seus dentes, para a saúde dos seus dentes. E esse tratamento é feito pelo cirurgião dentista de que maneira? Como é que ele realiza esse procedimento? É como nós estamos vendo aí algumas fotografias, né? Tem que ser feita a remoção, tem que ser raspado mesmo, né? Com um instrumento apropriado, é um instrumento próprio, em volta da raiz do dente, né? Da coroa do dente, por baixo da gengiva, tem que ser feita aquela raspagem daquela placa, daquele tártaro que ficam grudados ali na coroa e nas raízes dos dentes. Quando esses instrumentos de raspagem, né, não atingem toda a área da gengiva, que é da raiz que está comprometida, muitas vezes tem que fazer uma cirurgia. Tem que abrir a gengiva, descolar a gengiva para expor a raiz, então fazer a raspagem ali. Mas tem que ser assim, a pessoa tem que colaborar quando está com esse problema. Para tratar tem que haver muita colaboração. E depois que foi tratado o problema, foi tratada a doença, os tecidos, eles voltam a se recuperar, eles se recuperam integralmente? Infelizmente não. Sempre ficam algumas sequelas, né? Com exceção das gengivites, né? Que a gengiva, depois de resolvido o problema, a gengiva volta praticamente ao normal. Mas na doença periodontal, infelizmente, ela deixa sequelas como algumas alterações estéticas, porque ocorre o deslocamento dos dentes, da posição dos dentes, às vezes os dentes ficam um pouquinho tortos, um pouquinho abertos, a gengiva se retrai e, consequentemente, aumenta o comprimento do dente, dá a impressão de que o dente cresceu, mas não, é que a gengiva retraiu. Mas existem atualmente diversos procedimentos, né, cirúrgicos e protéticos para minimizar esses efeitos e fazer com que seus dentes, assim, esteticamente, se ele se abriu, se movimentou, você pode colocar um aparelho, pode fechar, arrumar a posição deles. Existem as cirurgias de enxerto de gengiva, para restabelecer aquilo que deveria ter sido mantido, né? Solução tem, né? Só você Exato. procurar aí o seu dentista de confiança e com certeza vai encontrar uma solução. Agora, doutor César, depois que já foi feito todo o tratamento, todo o procedimento, tem que ter uma manutenção? Eu preciso retornar de quanto em quanto tempo ao cirurgião dentista? Tem sim, tem que fazer uma manutenção e a pessoa tem que estar muito consciente dessas visitas ao dentista para assegurar a estabilidade da condição de saúde alcançada com o tratamento, né? E assim evitar tanto a progressão da doença como a sua recidiva, ou seja, a doença voltar, né? Nos casos mais avançados, né, recomenda-se uma periodicidade de 3 em 3 meses. E de 4 a 6 meses para a maioria das pessoas. Mas quando a situação é bastante grave, tem que ser de 3 em 3 meses. Aquilo que eu já falei uma vez aqui,
tem que casar com o dentista, né? Porque fica realmente, tem que se sujeitar, senão perde os dentes realmente. Mas daí, para quem não consegue casar com um dentista, como é que faz? Consegue prevenir essa doença? Existe uma prevenção? Sim, sem dúvida, né, que existe uma prevenção. Qualquer doença tem uma prevenção, né? E na doença periodontal, a prevenção ela pode ser feita unicamente, simplesmente removendo as placas bacterianas, o tártaro, fazendo aquela limpeza, né? A placa bacteriana você remove em casa, né, com o fio dental, com a escova, né, uma escova macia. Então você faz isso facilmente. E quando você percebe que tem algum tártaro ou que alguma mancha, alguma coisa que a escova não remove, vai ao dentista, o dentista já faz a remoção, né, com o seu instrumento. Isso aí é prevenção, evita o problema mais sério depois no futuro. E existe uma relação entre as doenças periodontais e também as doenças sistêmicas? Existe, e existem muitas doenças. Eu vou fazer aqui, você que vai ao cardiologista, pergunta a eles se uma doença periodontal, aquelas bactérias que você tem na boca, se entrar na corrente sanguínea, se não vai te dar um problema lá no coração, uma endocardite bacteriana. Você que vai a ginecologista, você que vai a obstetra, enfim, essas bolsas, como nós já mostramos, as bolsas periodontais, elas ficam acumuladas ali de resto de alimento e de bactérias. Quando ocorre sangramento, essas bactérias penetram na sua corrente sanguínea e vão afetar o coração, para aquelas pessoas que têm problema de sopro, né, aquelas válvulas, problema de válvula cardíaca, né, chamado sopro né, no coração. Pode haver derrame cerebral, AVC, porque essas bactérias elas entram na corrente sanguínea e o nosso sangue procura uma defesa. Então o nosso sangue vai englobar essas bactérias, vão formar coágulos. Por isso que algumas pessoas tomam alguns medicamentos para afinar o sangue, chamado afinar o sangue, porque para evitar coágulo, porque nós lá no cérebro, as artérias e veias são tão fininhas que um coágulo desse pode interromper e provocar o AVC, o derrame. As grávidas que correm o risco de ter partos prematuros, né? Pessoas que podem ter reumatismo, muito de reumatismo surgem em função de doenças periodontais, problemas nos rins, no problema gastrointestinal, enfim, é uma série de problemas. Então, veja muito bem, é aquilo que a gente sempre fala, a saúde começa pela boca. Então, vamos resolver isso aí, né? E, doutor César, quais são os sinais e os sintomas da doença periodontal? Essas doenças, né, as doenças periodontais, elas atingem 75% da população acima dos 25 anos de idade. Então, você tem que ficar muito atento, você que já passou dessa fase, de alguns sinais, né, dessas doenças. Por exemplo, sangramento gengival, que isso é muito fácil de você ver. Às vezes as pessoas até evitam de escovar os dentes porque sangra, porque vai escovar um pouquinho, sangra. Então, esse é o principal sintoma, o sangramento da gengiva. Aquela gengiva avermelhada, aquela gengiva que fica um pouquinho inchada e fica um pouquinho sensível. E naqueles casos mais severos, né, ocorre pus entre a gengiva e o dente. Às vezes a pessoa aperta assim, ó, a gengiva, ela vê que sai aquele pus, aquele pouquinho de pus, aquele líquido meio esbranquiçadinho, assim, né? Geralmente é indolor, a pessoa não sente dor, então a pessoa às vezes vai levando, vamos dizer assim, né? Isso também provoca aquele mau hálito persistente, né? A halitose, em função dessa degeneração. A gengiva se afasta dos dentes, tem retração, né? A alteração no formato da gengiva e também os dentes ficam um pouquinho mole, ocorre a mobilidade dentária. São esses os principais sinais da doença periodontal. A gente estava falando agora a respeito da relação das doenças periodontais e também das doenças sistêmicas. Aí o senhor falou ali a respeito do cardiologista, da pessoa que for visitar o cardiologista para perguntar, né, a respeito. As doenças periodontais, elas podem afetar então o coração? Sim, né, pessoas portadoras de febre reumática, prolapso de válvula mitral ou sopro cardíaco, tem muitas pessoas que sofrem desse problema, né? Qualquer tratamento dentário, qualquer coisinha que elas vão fazer lá no dentista, se forem fazer uma simples limpeza, elas têm que tomar antibiótico previamente, para evitar alguma infecção
lá no músculo cardíaco, lá no endocárdio, que é aquela camada que reveste o coração por dentro. E, né, porque durante o tratamento da gengiva, como pode ocorrer sangramento, as bactérias que causam essa doença, elas vão penetrar na corrente sanguínea e podem alcançar, sim, o coração. E isso pode colocar o paciente em risco para a endocardite bacteriana, como eu falei, que é aquele revestimento interno do coração, né? Muitos tipos de doenças cardiovasculares podem ser prevenidas também diminuindo os fatores de risco, dentre eles as doenças periodontais, né? O seu cirurgião dentista e o seu cardiologista serão capazes de determinar se suas condições periodontais e cardíacas requerem o tratamento antibiótico prévio aos procedimentos, qualquer procedimento que tenha sangramento. Procedimento que não tem sangramento não tem problema nenhum. As doenças cardiovasculares, elas afetam milhões de brasileiros e é a segunda causa de óbito no Brasil, né, aqui no nosso país. Então nós temos que ter muito cuidado com esse tipo de doença. Então, se a pessoa não tratar, ela está correndo risco, é isso? Qualquer doença, né, se nós não tratarmos, nós corremos risco, né? E a doença periodontal, mesmo que você não corra nenhum risco sistêmico em qualquer outra parte do seu organismo, você está correndo o risco de perder seus dentes, né? De esteticamente ficar comprometido, de perdendo os dentes você vai ter perda óssea, porque vai haver aquela calcificação, aquela cicatrização, né? E você vai perder o osso, então aqui a musculatura vai cair, porque não esqueça que toda nosso rosto, a nossa musculatura, a nossa pele, ela está apoiada sobre os dentes e a gengiva. Se você perder os dentes, você vai perder também aquela gengiva, porque o osso vai cicatrizar, consequentemente vai cair, você vai ter todos esses problemas. As doenças crônicas, periodontais, elas mobilizam o nosso sistema imunológico, né, através de inflamação constante, né, e ela contribui para a instalação ou então evolução de outras doenças, como o caso da diabetes e acabamos de falar aqui da endocardite. Agora, muitas vezes as pessoas até percebem que tem lá um sangramento, às vezes percebem que tem a retração na gengiva porque tem sensibilidade, mas acaba não procurando o dentista porque acha que vai passar, que vai voltar ao normal. Quando é que eu devo procurar um periodontista para tratar esse problema? Como é que eu vou ficar sabendo quando chegou o momento? Aí tem certas pessoas que às vezes são um pouquinho relapsa com a sua saúde, né? E na boca é muito fácil de você observar, basta você abrir a boca em frente ao espelho e você já vai ver, né? Então, quando você tiver algum problema ou desconfiança relacionada às suas gengivas, aos tecidos de suporte do dente, uma gengivite, sangramento, né? Enfim, quando você vai passar o fio dental ou escovar e sangra, né? Essas retrações de gengiva, hipersensibilidade ali na raiz, enfim, tártaros, né? Todos esse tipo de problemas, né? Como nós acabamos de falar, dentes amolecidos, enfim. Procure o seu dentista de confiança. Ou então, vá lá na Ortofaz. Nós vamos lhe dar, né, uma condição de avaliação, porque nós temos lá o nosso raio-x panorâmico, e na hora nós fazemos uma radiografia panorâmica, e nós já vamos ver como é que está a situação óssea, se você está tendo retração, perda de osso, né? É simples, em questão de minutos você já fica sabendo. E também aqueles pacientes fumantes, né, que mesmo sem nenhum sintoma de gengiva, né, também devem procurar um dentista para avaliação, porque são as pessoas que mais desenvolvem a doença e de maneira mais rápida, porque é uma doença silenciosa, então a pessoa fica meio, né, não vai deixando, vai adiando, né, a visita ao dentista. E isso é prejudicial, porque a doença vai cada vez evoluindo mais, ela não deixa de evoluir, ela sempre evolui, enquanto você não se submeter ao tratamento. Clínica Ortofaz, que você já conhece, é especialista em clínica geral, ortodontia, implantodontia e próteses, com laboratório próprio. Agora com um novo e moderno centro cirúrgico, o que garante a você toda a segurança para o procedimento, com um profissional pós-graduado em implantes. Mude sua vida, tenha satisfação ao conversar com outras pessoas e mostre um belo sorriso. Afinal, sorriso perfeito combina com vida saudável, não é mesmo? Ligue agora, 3037 1977 e mude a sua vida. E como é que é feito o tratamento periodontal, Dr. César? Em geral, o tratamento ele consiste na remoção de tudo que está ali causando o problema, como o tártaro e a placa bacteriana, que são os dois principais vilões, né?
Então isso tem que ser muito bem feito, uma raspagem tem que ser muito bem feita, como eu já falei um pouquinho antes, às vezes a gente tem até que fazer uma cirurgia, tem que abrir a gengiva, né, fazer um levantamento da gengiva para poder raspar bem. Então essa limpeza ela tem que ser realizada muito bem feita. E às vezes não é só em uma vez, não, às vezes tem que ser várias sessões. Então vai depender muito da gravidade do caso e também da habilidade do profissional, né? E uma detalhada orientação de hábitos de higiene, né, direcionada ao caso específico, né? Além do que você tem que fazer as manutenções periódicas com a frequência que o profissional vai dizer a você, olha, você volta daqui a 90 dias, tem que voltar daqui a 90 dias, tá? Não vai deixar para voltar depois de um ano, né? Como às vezes acontece, né? Aí vai só piorando a situação. Sabe que todo tipo de tratamento, quando se trata dos dentes, da boca, a gente fica com um pouquinho de medo. O tratamento dói, doutor César? Tudo que é tratamento, né? Como dentista, o pessoal tem essa preocupação. Dói, não dói, né? Normalmente não dói, não, viu? Pode acreditar, né? Além disso, o tratamento pode ser realizado com um pouquinho de anestesia, né? É coisinha simples, né? A raspagem ali, às vezes dá assim, aquela agoniazinha, né? Ou um pouco de sensibilidade, né? Por causa da exposição de alguma região sensível. Mas um pouquinho de anestesia já resolve. Então, o dentista, juntamente com você, né, vai decidir assim qual é a melhor abordagem para o teu caso, de acordo com as preferências, né, pessoais, né, e a gravidade da doença. Então, tudo vai ser feito em comum acordo. Bom, e agora a gente vai responder algumas perguntas de nossos telespectadores que mandaram através do e-mail falecom@ortofaz.com.br. A Lúcia do bairro da Velha, ela mandou a perguntinha seguinte, doutor César, dizendo que os dentes dela estão amolecendo. Ela quer saber por que isso está acontecendo. Lúcia, obrigado pela tua participação. Como nós falamos há pouco, né? Provavelmente porque a doença periodontal já está numa situação avançada. E isso causa a destruição do osso que sustenta os dentes e as fibras que prendem o dente ao osso. Daí o dente, perdendo o suporte, né, a sua fixação, evidentemente ele vai amolecer, ou então ele vai mudar um pouquinho a sua posição. Mas é porque já está num estado bem avançado. Então você procure fazer a visita ao dentista o mais urgente possível. Doutor César, o Pedro, do bairro Progresso, aqui de Blumenau, mandou um e-mail para a gente perguntando o seguinte: eu costumo apertar ou ranger os dentes. Ele quer saber qual é o motivo disso, por que ele faz esse tipo de... Por que acontece? Isso chama-se bruxismo, quando nós fazemos isso à noite, enquanto dormimos. Mas se a pessoa faz isso durante o dia também, chama-se briquismo. Então, esse ato de apertar ou de ranger os dentes, né, pode como ter... A principal causa é o estresse. Algum tipo também de interferência oclusal, algum dente lá atrás, que às vezes dá contato quando ele mastiga, quando você fala, Pedro, né? Quando você mastiga, você bate e você não percebe isso. Isso você não percebe. Isso começa a dar um choquezinho na tua musculatura, aqui do teu, né, do masseter, daqueles músculos da mastigação, que é músculos que fecham a boca. À noite ou durante o dia, esses músculos começam a contrair e você então começa a ranger os dentes, então a ficar apertado. E daí, quando você está um pouco estressado por questão emocional, trabalho, enfim, né, financeiro, né, então a pessoa fica mais estressada. Então ela contrai mais ainda sem perceber que está fazendo essa contração. E aí começa mesmo a ranger os dentes. A Terezinha, aqui do bairro Ponta Aguda, ela mandou uma pergunta que eu acho que se encaixa aí com muitas pessoas, porque muita gente tem problema de afta. De vez em quando também surge uma afta em mim, isso é comum, eu acho. Quem vai explicar pra gente é o Dr. César. A Terezinha pergunta o seguinte: ela tem uma ferida na boca que não cura, que a afta ela tem um prazo, né? Ela vai e vem, mas esse problema da Terezinha diz que não tem cura, ela quer saber o que ela deve fazer. Terezinha, toda lesão que surgir na nossa boca ou na tua boca, ela não deve durar mais do que 5 dias. Lesões que passam de 7 dias ou que se prolongam, elas têm que ser investigadas, né? Então você tem que ir ao dentista, o dentista vai ver e ele vai te encaminhar para um especialista, né, de alguma área que ele perceba ali que vai ser necessário. Porque normalmente, como a Rosa acabou de falar, a afta realmente ela aparece às vezes por uma batidinha ou por um estresse, ou o sistema imunológico um pouco
uma queda do sistema imunológico, então aparece afta, mas depois de uns dias desaparece. Então não pode nada na nossa boca, nenhuma manchinha, nenhuma feridinha, durar mais do que 7 dias. A partir disso, tem que investigar, porque pode ser algum problema mais sério, viu, Terezinha? E a Terezinha mesmo ainda continua perguntando se ela pode usar a pasta medicinal para curar a doença de gengiva, ou mesmo essas aftas, essas feridas, se pode ser usado. Terezinha, por conta própria, você não deve usar. Aliás, não deve usar nenhum tipo de medicamento, né, por conta própria, né, a não ser por indicação médica. Assim, essas pastas medicamentosas, elas contêm medicamento, elas têm algumas substâncias ali que podem fazer bem, como também podem ter seu efeito colateral. Então, sem a indicação do dentista, né, você não deve usar esses cremes anti-inflamatórios, porque eles podem mascarar, né, assim, o quadro da doença. Então, essas pastas, elas podem deixar a gengiva assim com um aspecto saudável, bonitinho, né, mas por baixo da gengiva o problema pode continuar. Então, vá ao dentista e peça a ele que te oriente nesse sentido. E tem muita gente que fala que fazer bochecho com água oxigenada resolve. Isso resolve mesmo, doutor César? Resolve. Depende do que resolve. Não, a água oxigenada é o seguinte, ela não é como um medicamento. Nós tomamos um medicamento para combater, vamos dizer, um antibiótico, uma bactéria. Nós tomamos um outro medicamento para combater um vírus. Nós tomamos um outro medicamento para combater um fungo. Né? A água oxigenada, ela não vai combater a bactéria ou o fungo, não. Ela vai combater tudo. Então, ela não faz assim uma seleção daquilo que deve ou não ser eliminado da nossa boca. Então, o que ocorre? Ela pode provocar um desequilíbrio, né, dos micro-organismos que nós temos na boca, porque nós temos que ter micro-organismos, todos nós temos, mas tem que ter alguns que fazem mal, mas tem outros que combatem aqueles que fazem mal. Então, algum tempo atrás, né, alguns anos, as pessoas que sofriam de AIDS, elas ficavam com o céu da boca cheio de pintinhas branquinhas, né, que era uma doença chamada monilíase, que é o famoso sapinho, né, que às vezes as crianças, né, quando mamam, por causa do leite ali, acaba dando aquele sapinho. Mas por quê? Porque as pessoas que tinham AIDS, elas tomavam muito antibiótico, então matavam as bactérias, mas os fungos não morriam, então os fungos é que se desenvolviam. Então esse é um tipo de desequilíbrio, né, da flora bacteriana que nós chamamos. Então, fazer bochecho com água oxigenada, quando você tem alguma coisinha ou quando faz um machucadinho, uma vez tudo bem, mas continuando, não deve, porque pode provocar esse desequilíbrio e outros micro-organismos se sobressaírem. Então aproveita, dá uma passadinha na Ortofaz ali na rua 15 de novembro ou na rua 7 de setembro para fazer, assim, dar uma olhadinha, fazer um check-up, saber como é que está a sua saúde bucal, para ficar mais feliz, mais saudável, com um sorriso bonito. O programa Ortofaz Saúde Bucal fica por aqui, a gente volta na próxima terça-feira a partir das 20 horas e com reprise nas quartas-feiras às 14 horas. Doutor César, estou aprendendo cada vez mais aqui. É a nossa intenção, não só você, mas como todas as pessoas que nos assistem. Um abraço a todos, muito obrigado. Clínica Ortofaz, que você já conhece, é especialista em clínica geral, ortodontia, implantodontia e próteses, com laboratório próprio. Agora com um novo e moderno centro cirúrgico, o que garante a você toda a segurança para o procedimento, com um profissional pós-graduado em implantes. Mude sua vida, tenha satisfação ao conversar com outras pessoas e mostre um belo sorriso. Afinal, sorriso perfeito combina com vida saudável, não é mesmo? Ligue agora 3037 1977 e mude a sua vida.